O futuro. O futuro também estou a ver como é que, se é possível ainda, eu encontrar novas maneiras de fazer escrever outras coisas. Estão-me a cair, elas de vez em quando parece que nos caem no colo também. Novas formas de contar histórias? Pode ser até à noite. Eu aqui já tive algumas boas e péssimas e ridículas ideias quando estou no lusco-fusco, naquele estado de vigília, em que às vezes nem sequer conseguimos mexer-nos, não é? Nem falar, mas algumas ficaram. E estou muito curioso de ver como é que vai ser e como é que eu vou estar no meio disso tudo. Eu, os meus filhos, a minha família, os meus amigos, que nunca estarei sozinho nisto, espero. Não, sabes que isso por acaso é uma coisa que me ocorre muitas vezes em relação ao futuro. Eu comigo não estou muito preocupada, porque isto mais ou menos está visto e portanto, enfim, mais 10 ou mais 5 ou até daqui a bocadinho o que está feito. Mas, e porque tenho já uma formação, nós temos uma formação, Bernardo tem uma formação. Agora, as crianças, senhor, como diria o Augusto Gil, porque sofrem assim. Quer dizer, as crianças de facto é que me preocupam, as novas gerações que não vão ter o prazer de pensar por si próprias. Que eu acho que no fundo vai sempre haver gente que pensa por si própria. Mas eu tive ontem uma conversa com o ChatGPT e escrevi um artigo. Aliás, eu estava a fazer um artigo sobre o Schlegel, que é o Friedrich Schlegel, que é um dos primeiros românticos. E pedi ao ChatGPT: olha, põe-me lá isto por. Eu trato o ChatGPT assim um bocado. Faz-me lá põe-me lá as ideias e não sei o quê. E ele, pim, tudo para ali fora, perfeito. E eu fiquei a olhar para aquilo e aquilo é completamente paralisante. Aquilo está é de uma clareza, eu aliás chamo de clareza de aço inoxidável. Isto é uma inquietação de facto. É porque é a primeira tecnologia de sempre, da espécie humana, que não encontrou maneira de ajudar, encontrou maneira de substituir. Ou supostamente substituir. E portanto substitui o pensamento, mas não substitui, a é uma coisa profundamente estúpida. É uma coisa profundamente estúpida. É uma perfeição estúpida. Ter na gentileza companhia, cabem todos nessa travessia. Fala leve que a delicadeza também se senta à nossa mesa. E ela vem daquele mundo estranho. Quanto mais as palavras bonitas, é nesse encontro que começa no entretanto das palavras ditas. E ela vem daquele mundo estranho, das conversas boas e infinitas. E essa é a beleza das pequenas coisas. E essa é a beleza das pequenas coisas. Essa é a beleza das pequenas coisas. Essa é... Uma conversa com Bernardo Mendonça. Olá, bem-vindas e bem-vindos a este episódio especial do A Beleza das Pequenas Coisas, gravado ao vivo no dia 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Estamos na 96ª edição da Feira do Livro de Lisboa. E para conversar comigo, nesta ocasião, convidei dois dos escritores portugueses que mais me entusiasmam pela voz literária, pela singularidade da prosa e pelas histórias e personagens que me atravessam sempre, seja na arte do romance, do conto, da crónica, da dramaturgia ou até da escrita para televisão e cinema e etc. Falo de Luísa Costa Gomes e Rui Cardoso Martins. E peço desde já um forte aplauso para eles, até para as pessoas que estão a ouvir em podcast de saberem que estão aí. Obrigado.
Da última vez que conversei em estúdio com a Luísa, neste mesmo podcast, ela mostrou-se algo desinteressada com um rumo da literatura atual e chegou a afirmar: o que vemos em massa são livros de autoajuda, proselitismo e didatismo. Um livro não é uma couve lombarda. Faz sentido. Quer isto dizer que começa a rarear a boa literatura? O mercado literário anda a preferir preencher as bancas com couves e nabos? É o que vou perguntar à Luísa e vamos ver se ela não me responde. Vai chatear o Camões. Importa dar conta que depois de Luísa ter publicado a coleção de histórias breves Visitar Amigos e Outros Contos, acaba de lançar um novo livro de contos. Chamou-lhe O Triunfo do Triunfo, editado pela Dom Quixote. Segundo Luísa, trata-se de uma escolha sua ao decidir de forma necessária e caprichosa incluir os contos de que ainda gosta, com que ainda se identifica e que não se envergonha de assinar. O que me leva à pergunta: com estes critérios terão ficado alguns pelo caminho? Vou querer saber. Ao nosso lado está também o Rui Cardoso Martins, mestre da crónica, que há pouco mais de um ano lançou o seu quinto e último romance, As Melhoras. Mas não derradeiros. Da morte. Como? Mas não derradeiros. Mas não derradeiros. Não. O último até agora. Editado pela Tinta da China, onde reflete sobre os contrastes trágicos e cómicos do Alentejo, que canta as florinhas e os passarinhos e esconde debaixo do capote um lado mais sanguinário, solitário e triste. Devo dizer que, para mim, ouvir a Luísa e o Rui é sempre uma masterclass, não só da arte de escrever bem a boa literatura, mas também por serem dois pensadores atentos às pequenas e às grandes tragédias, distopias e comédias do mundo. E claro, por serem ambos donos de um refinado, por vezes torcido e afiado, sentido de humor, que sabe tão bem ler e escutar. Feito este introito, ou lido este testículo inicial, olá Luísa, olá Rui, bem-vindos, bem regressados ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Vamos conversar? Sim. Bora? Vamos. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Então eu começo por vos perguntar, ao fim de tantos anos a escrever e a assinar histórias e prosa em tantos géneros e formatos, o que é que continua a ser mais desafiante para vocês? Encontrar uma boa história, a história, ou encontrar a forma certa de a contar, ou ainda seguir firme a sua escrita sem ir ao tapete, sem perder o rumo, a energia e o entusiasmo no processo? Ou é isto tudo ao mesmo tempo? Bom, aquilo que é mais desafiante para mim agora é descansar, que é muito difícil. Nestes tempos? Tenho muitas coisas entre mãos. Hoje estreio uma ópera ali no Teatro Camões e, portanto, peço desde já alguma folga para a minha capacidade humorística e etc., porque as insónias levam um bocado de neurónios e, portanto, a pessoa com este calor ainda por cima está um bocadinho esvaída. Mas aquilo que é desafiante, no fundo, é continuar a escrever, porque não se consegue fazer mais nada, não se sabe fazer mais nada e, sobretudo, não se sabe estar quieto e parar a tempo, não é? Eu penso sempre nas gerações mais novas, porque eu também um dia já fui a geração mais nova, é extraordinário. Penso nas gerações mais novas um pouco a olharem para nós como uma espécie de uns obstáculos que não saem do caminho, não é? Umas coisas que continuam a fazer coisas, embora já devessem estar quietos em casa a ver a telenovela. Mas ou eles começam a fazer telenovelas melhores, ou tenho a impressão que isso não vai acontecer, pelo menos de livre vontade. E nessas insónias, às vezes surgem boas histórias? Não. Não, há quem Não. aconteça isso, não é? Aquele caderninho na mesinha de cabeceira. Normalmente, tudo, depois quando nada se acorda, perde, tudo se transforma. Há isso, não é? No dia seguinte percebes que a ideia não tinha sentido absolutamente nenhum. Essas que aparecem naquele lusco-fusco
que, uau, que coisa fantástica. Não, é porque a pessoa já estava realmente muito cansada. Delirante. Um bocadinho, talvez, não sei. Rui, Sim. chamada à recepção. Então, o que é mais desafiante? Encontrar uma boa história, a história ou a maneira certa de a contar, ou então ter energia e não te desentusiasmares ou perderes no caminho? Eu continuo a achar que a forma é a coisa mais importante, porque é através da forma também que encontramos a história. Há bocado, quando a Luísa estava a falar dos livros de autoajuda, não, a frase dela. A frase dela. Eu lembrei-me que, de facto, os tempos estão difíceis, né, em questões de mercado. E um livro não é uma couve lombarda. Eu tenho uma frase. Os nossos livros também podem ser de autoajuda, são para nós. Sim, mas eu tenho mesmo um projeto já agora. Que eu vi uma vez um senhor no tribunal que disse: peço perdão e vou viver a minha pessoa de outra maneira. E eu acho que isto dava um belo título para um livro de autoajuda. Exatamente. Agora, falaste aí, Bernardo, em várias coisas juntas. E, Lancei bolas no ar não, para ver não, o que há é que nada, apanhava. não há nada que se faça solitariamente, para já, mesmo quando estamos a escrever sozinhos, estamos a escrever com os nossos amigos, com as nossas lembranças, com a memória, que quando se perde a memória, perde-se tudo, e portanto nunca estamos sozinhos. Mas depois encontrar a forma de encontrar ou descobrir, é um encontro, no fundo, isto vale a pena contar. Eu vou ter que contar, vou ter que escrever isto. Preciso contar. Sim, eu espero que entendam isto humildemente como uma necessidade. Eu acho que é uma coisa que comecei a ter a certa altura. Grande parte da minha formação como escritor começou a ver os outros e a ouvir os outros, a ler os pelo lado mais jornalístico, principalmente naquele teatro de sombras e risos e luz e desgraça que é o tribunal. Ainda ontem, só para vos dar um exemplo, estive com duas pessoas que se esfaquearam uma à outra, mas não deixaram de ser amigos. E isto é o princípio de qualquer coisa. Assim. É o que se chama uma bela amizade, não é? Bela amizade. São coisas que acontecem. É só umas facadinhas, não é? Não, facadinhas de amor, não é? Chamado Quem Nunca. Quem nunca, exatamente. Pois é. Pois, olha, levaste-me a isso. Décadas e décadas a assistir a sessões de tribunal. E a realidade ultrapassa a ficção. Ali passa a morte, a vida, o amor, a traição, o castigo, crime e castigo, não é? Portanto, a literatura passa ali, não é? Eu acho que sim, eu acho que a vida é isso. Eu tive este achado, que foi aliás um acaso, foi o Vicente Jorge Silva, que por causa de uma pequena reportagem que eu fiz, ainda fundador do Público, no estágio, disse: porque é que você não vai fazer isto? Não sei, eu comecei a ver e comecei a ficar estarrecido com o grau de humor e de terror que existe em qualquer situação. E isso depois deu-me mão, como se costuma dizer, e deu uma perspectiva, essa coisa que tantas vezes é usada como lugar comum, mas de que, de facto, já vi coisas que as pessoas pensam que eu estou a inventar e não estou. E isso depois deu-me para outras coisas. E eu devo muito aqui à Luísa, que me desafiou para escrever um conto, por exemplo. O meu primeiro conto foi a Luísa que me desafiou. Para ficções, imagino eu. Grande responsável ainda. Sem dúvida. Outros houve, mas porque eu não me atrevia. Eu não sabia sequer que era capaz de fazer esta transição. Te atirares para este abismo. Eu estou a usar a palavra abismo. A mim cria-me uma vertigem enorme. Certos campos. A escrita para vocês é ainda um salto no abismo? É uma ida aos céus e infernos que estão dentro de vocês ou que vêm à vossa volta? Esta coisa de ir fundo. Não, é trabalho. É trabalho. Quer dizer, mas é trabalho dentro de ir a fundo. É trabalho. Ir ao fundo, ir aos lados, ir acima, quer dizer, vai-se onde é preciso. Eu gosto muito que as pessoas dramatizem o trabalho do escritor, porque nós agradecemos, não é? De certa maneira. Mas, de facto, é trabalho. Quer dizer, o Rui dizia muito bem, quer dizer, foi ao tribunal e viu o manancial de histórias que ali há, embora
no fundo, sejas tu a escolhê-las, não é? Dizer Sim. isto serve, isto não serve. Portanto, há uma ideia prévia de ficção que justamente diz, não, isto é melhor do que ficção, ou seja, isto é bom demais para deitar fora. Mas o problema não é, porque eu tinha muitas vezes pessoas que vinham ter comigo e que diziam, tenho uma ideia fantástica para um conto. É logo é preciso agir com prudência, obviamente não dizer à pessoa não, mas dizer, que interessante, porque realmente aquilo que interessa na história é a maneira como se faz, e sobretudo é ter aquela matéria e fazer com que a matéria não seja avassaladora, quer dizer, que não nos tire a liberdade de criar. Isso eu acho que acontece muito, quando tu tens uma boa história no início, aquilo parece que tem imensa história e depois pode ficar ali para explorar aquilo, para tornar uma coisa anedótica ou incidental. Bom, eu, por exemplo, um dos contos que a Luísa publicou no livro anterior, que é, na verdade, a tragédia de uma casa, da renovação de uma casa, daqueles jovens todos. Eu estou neste momento metido num filme desses, em que já não sei onde é que está a verdade, onde é que está a mentira, e encontrar também qualquer coisa em que os outros reconhecem, portanto, tem valor. Qualquer bom conto, bom romance, bom poema deve, na minha opinião, tem um sentido que é levar-nos de um sítio para outro, senão acho que nem vale a pena. Mas deixa-me só dizer mais uma coisa, por causa desta história da casa e da história, ainda hoje passei por um placar com duas loiras sorridentes que dizem: vendemos a sua casa como uma história. Portanto, já passou também toda esta história de que para vender uma casa tem que se lhe juntar uma história. Contar uma história e vem uma casa. Sim. Luísa, Extraordinário. chamada à recepção, já agora. Sim. Tu dizes, Luísa, que escrever um livro acontece escrevendo, que vais encontrando as histórias à medida que escreves, que é muito interessante. Não sei se é com toda a gente assim, se com algumas pessoas a história é primeiro esboçada e depois é encontrar a forma de a ligar. Tu vais encontrando. Depende do projeto. Há histórias que já vêm mais ou menos alinhavadas e há histórias que vão sendo encontradas à medida que se vão contando. Mas, por exemplo, eu agora estou a escrever uma coisa que não sei o que é, pode ser um conto, pode ser uma novela, pode ser um romance, e que é baseada em factos reais, passa a redundância, os factos em princípio são sempre reais. E que é uma história que as pessoas ouviram falar, com certeza, de dois jovens que ganharam a lotaria em 2009, ou coisa assim no género. Um par de namorados que ganhou a lotaria, 15 milhões ou não sei o quê, e depois passaram 4 anos nos tribunais porque a rapariga se julgou autora intelectual do boletim do Euromilhões. Eu achei esta história deliciosa. Deliciosa por várias razões, mas porque realmente aquilo é o espírito da época. O livro, aliás, chama-se Tómbola, e a ideia é que vivemos numa época de tómbolas. É tudo uma questão de sorte, de aldrabar o próximo e de se sentir autor intelectual de coisas, enfim, de que não faz sentido haver autoria. 5 números e 2 estrelas. 5 números e 2 estrelas. Eu também sou capaz no meu livro ela é meia Podes saber. evidente e tal, pronto. Mas, mais uma vez, é uma história que, por ser real, pode constituir um obstáculo. A sua realidade, para mim, constitui um obstáculo. Sim. Portanto, eu depois não quis saber mais nada. Quis saber isto e não quis saber mais nada. Não quis saber se eles se zangaram a sério, se casaram, se tiveram muitos meninos, se foram... o que é que lhes aconteceu. Eu penso que eles não terão acabado bem, não é? Mas não quis saber mais nada para poder inventar. Para poderes criar. Senão, claro. de facto, a realidade pode ser tão impositiva que não nos deixa margem para nos divertirmos. Tu sentes isso, já que muita da matéria vem dos tribunais, não só. Sentes esta coisa que a partir daqui não quero saber mais e agora vou transformar? Também depende. Pá, agora, só para dar um exemplo que tem a ver com isto, eu tenho um amigo em Porto Alegre que
fazia parte de um coletivo Tudo que se passa em ganhou. Porto Alegre, já Em Porto Alegre. Bom, eu tenho outro teatro de sombras e luzes, que é Porto Alegre, isso é verdade. E grande parte daquilo que faço e sou vem daí, para o bem e para o mal. Mas ele ganhou 1 Euromilhões nesse coletivo. Ok. E não descansei enquanto ele não me contou as várias coisas, porque passou, por exemplo, uma semana sem dormir. Pois, Porque exatamente. ainda lá não está nada. Ele ia ver a conta, ainda lá não está nada. E depois a quantidade de amigos que apareceram, a quantidade de vezes que foi ao restaurante e não o deixaram pagar, e a partir de certa altura a quantidade de vezes em que começaram a enganar no restaurante. Porque tu tens dinheiro. Claro. Não é? Os bancos a proporem-lhe que fizesse um empréstimo em vez de usar o dinheiro. Ok. Pôr o dinheiro a render e... Lá está, esta coisa da época que acabaste de dizer, Luísa. Foi assim que em 2008, 2009 isso foi tudo abaixo. Exatamente. Porque propuseram deixar o dinheiro a render e pedir um empréstimo para viver. Portanto, é só para se ver a loucura em que... bom, Mas é que em se vamos começar a falar 2008 sim. o sistema desmoronou. Pois Sim. é. O problema agora é que ele não desmorona. Por enquanto. Agora não vai desmoronar. Não, pois, mas Por enfim, É fala-se de muito uma pior crise ainda. que vem aí, não é? Várias crises. Não desmorona, porque de facto não existe já nenhuma. As pessoas não existem. Quer dizer, As pessoas não existem? os bilionários e os bancos, e quer dizer, nós deixámos de fazer parte da equação. Em 2008, na bolha, as pessoas ainda faziam parte da equação. Mesmo uma equação, toda ela aivada de grandes mal-entendidos, não é? Como pensar que a casa valia qualquer coisa, quando não valia nada, era um pardieiro. Não, os próprios, as pessoas que inventaram esses esquemas bancários tinham um pensamento quase artístico, Exatamente. porque conseguiram Muito inventar criativo. coisas que pareciam impossíveis. Mas enfim, eu acho que as pessoas ainda aí estão, eu pelo menos conto com isso. E como se vê aqui, estamos na feira do livro. Ainda aqui estamos. Ainda leiam e comprem livros. Não era nesse sentido que eu queria Eu dizer. sei, As pessoas eu ainda estão. Eu vejo-as. A Estão questão aqui. é ler para quê, escrever para quê, a pergunta sempre inicial e que eu imagino que vocês vão respondendo ao longo da vida de maneira talvez diferente, não é? Porque vão se transformando e refletindo também sobre esta questão. Eu atrevo-me a ler um bocadinho de um texto que o Rui me enviou sobre escrever para quê, e queria lançar, como quem lança um texto para uma tómbola, para uma masterclass, e depois Ora, falamos. Como é que se diz masterclass? Classe, chefes. Mestres. Chefes? Uma Isso faz lembrar mestre. comida. Uma Não, classe lição de mestre. Lição talvez, mestre. não Uma sei, lição de pronto. mestre. Então posso? Sim. Escrevo contra a escravatura das religiões, a obrigatoriedade da fé que tanto mal faz às crianças da terra. Tenho respeito por Deus, mas se existe é má pessoa. Eu mudava de atitude com tantos poderes. Escrevo contra os ditadores em geral e as mulheres e os homens com as meningites douradas a cheirarem mal. Escrevo porque, apesar de tudo, há muitas mulheres e homens bonitos lá onde interessa. Escrevo a combater as conspirações da realidade. A meio desta frase, lá está ela a conspirar algures. E se isto fosse fácil, era para os outros, como diziam os marinos, e disse uma pessoa que amei. Acredito que o humor é aprofundar, não aligeirar. Escrevo contra as pessoas parvas, pelos vivos e pelos mortos, aqueles que nos morrem. E o mar tem peixes e os bosques pássaros e os esgotos ratos. Escrevo porque é uma profissão interessante. Há de certeza melhores, mas não me calharam, nem podia ser. É assim, Rui. Bom, já me saiu há uns anos, mas acho que agora estava surpreendido porque não me lembrava das meninges douradas. Não sei onde é que fui buscar as meninges douradas, mas se calhar é uma imagem, uma metáfora pode ser interessante sobre precisamente as pessoas más que estão a levar o mundo para um mundo, o nosso país, tudo para sítios estranhos. Mas sim, há uma certa obrigatoriedade. Eu, se não me engano, por essa altura, também fiz uma comparação que é um escritor é como o sapateiro, este é o carpinteiro. Já muitos fizeram isso, mas eu estou aqui a fugir de uma abelha que não me vai picar, estou habituado. Não é abelha.
comparar talvez a um mecânico de aviões que, pronto, tem uma responsabilidade, apesar de tudo. Claro. Um mecânico de aviões não pode ir brincar para o seu serviço porque põe a vida dos outros em risco. Eu levo isso assim com uma certa responsabilidade, precisamente porque acho que isto não é um trabalho leviano, acho que isto é um trabalho necessário e é o trabalho que me calhou. E gosto de o fazer, embora, como é óbvio, sofra muito com isso, sofre-se muito. Hoje em dia parece que surgiu aí uma nova técnica que dizem alguns que vai facilitar. Eu acho que não, acho que vai simplesmente esvaziar a capacidade de escrever de qualquer jovem que caia nessa armadilha. Estamos a falar, parece o Papa, não é? Pois. Estamos a falar de inteligência artificial. De facto, estou muito curioso de ver como é que o mundo vai ser daqui a uns anos em relação a isso também. É uma reflexão que estamos todos a ter. Quem escreve e quem cria. Luísa, escrever para quê? Estas palavras que o Rui escreveu, como é que te chegam? Não, chegam-me como um manifesto com o qual eu me identifico, obviamente, como qualquer pessoa que se interessa pelo sítio onde está e onde vive. Mas para mim a literatura não tem nenhum programa nem social nem político. Aquilo que eu escrevo é o que eu sou e portanto o que eu sou é o que é. Não tenho opções, tenho mais repulsões, quer dizer, funciono mais por aquilo que me repugna do que por aquilo. Não tenho um sistema de ideias, não tenho um sistema político, não sei como é que. Não tenho nenhuma solução, não lhe proponho nenhuma solução, mas sei o que é que não pode ser e o que é que não serve às pessoas. E portanto não tenho, como te digo, nenhum sistema, nenhuma ideia pré-concebida, mas normalmente naquilo que eu escrevo ela aparece patente e é manifesta. Penso que não é preciso estar a dizer em que é que acredito, quando aquilo que eu escrevo é óbvio em que é que eu acredito. Acredito sobretudo acho que nas pessoas, quer dizer. Nem escrever por temas, agora o que está a dar é isto. Sim. Isso para mim é mesmo a morte do artista. É a morte do artista. Sobre esta coisa do que repugna, para onde não pode ir, os tempos estão sombrios, guerras, uma crise de valores, extremismos, uma inquietação, uma nebulosa também mental, não é? Falámos da inteligência artificial, pode estar dentro desta nebulosa. O que é que andamos a ler? O que é que andamos a pensar ou a não pensar? Isto mexe com a vossa escrita e com os assuntos sobre que escrevem ou a forma como se atiram à escrita? Isso é de facto difícil. É-me difícil responder a isso. Há pouco estávamos aqui a falar do abismo. E eu concordo com a Luísa quando ela diz que às vezes há uma visão exagerada do escritor, enfim, uma certa mística, qualquer mito sobre nós, que eu acho de facto não faz sentido. Eu por acaso tenho a sorte de ter nascido mais ou menos imune à adulação. Sim. Acho que foi uma sorte também me transmitir aos meus pais o meio em que nasci, bastante violento, com quem se levava muito a sério. O Alentejo é assim. Mas, por exemplo, a questão do abismo, quando falávamos abismo, eu vejo sempre de várias formas. De facto, na minha formação enquanto criança e jovem, assisti a abismo, que é o abismo de suicídio de amigos e de pessoas que conhecia. Eu acho que posso usar a palavra abismo. Depois, como é que eu dou a volta a isto? Ok, por um lado, de falsa ligeireza, de humor, podemos chamar humor negro, e assim dei a volta uma questão dolorosa. Há uma frase dos romanos que é o abismo, chama o abismo, abissus invocat, fazia parte do programa inicial. Portanto, a partir dessa frase lancei qualquer coisa. Isso é a ideia de um coveiro que se mata. Portanto, é uma coisa mesmo portuguesa. E nós encontramos, de facto, um coveiro morto depois de ter feito um esquema com caixões de crianças e com
os fatinhos e com os ouros que ia roubar, uma coisa mesmo horrível, e de facto foi também outro mote. Mas ao mesmo tempo, há uma frase no Júlio Verne, no Viagem ao Centro da Terra, que é o professor que vai orientar a coisa, diz: vamos ter que ter lições de abismo, e esta frase é fantástica. E é assim que, para se treinar para ir ao centro da Terra, eles vão subir às mais altas montanhas e olhar cá para baixo até perderem as vertigens. Não sei se aqui alguém tem vertigens, eu tenho, eriço-me todo. Parece que os ossos gelam a partir de cá de baixo. Mas é um pouco isso que penso: ter lições de abismo capaz de enfrentar abismo, sem os exageros, não é? Sim. Mas lições de abismo é do Júlio Verne. É uma grande formulação. E tu, Luísa, sobre esta questão, estes tempos e esta nebulosa, usando a palavra abismos, mexem com a tua escrita? Eu acho que mexem com tudo, com a nossa vida, sobretudo a nossa vida em comunidade, sobretudo com a nossa capacidade de pensar o futuro, a nossa capacidade de nos mantermos abertos, não é, àquilo que vai acontecer, que irá acontecer. Portanto, acho que no fundo aquilo que acontece é quase vivermos em permanente alerta, não é? Em permanente alarme, em permanente numa expectativa do que é que vai agora mais acontecer. Não é? Isso faz tudo parte do nosso caldo, deste caldo de medo e expectativa em que nós vivemos. Esse interessa-me muito relativamente, ou seja, interessa-me muito relativamente ser permanentemente manipulada para o medo e para o susto, não é? E a angústia do que vai acontecer. Portanto, existe de facto esse ambiente, não é? de expectativa negra e de uma escalada. Parece que as coisas nunca acabam, parece que esta nossa permanente dependência das notícias absurdas e das coisas que o Trump diz, não é? Eu acho que é ao mesmo tempo extraordinário nós acordarmos e irmos imediatamente ouvir o que é que o Trump disse. Quer dizer, who cares? Não sei, não me interessa. É trampa. É mentira, é mentira, portanto não interessa. Mas é evidente que se mantém também esta... Porque isto é uma ótima forma de controlar as pessoas, de as manter assustadas em casa, sem expectativas e a pensar que vai tudo ser sempre cada vez pior. Provavelmente vai. Portanto, eu tenho imensa dificuldade em dourar a pílula. Não sou muito uma pessoa que se diz otimista. Acho o otimismo uma forma de uma falta de respeito pelo sofrimento. Ou seja, uma pessoa que está a sofrer ou que está profundamente deprimida, e encará-la com otimismo e dizer, por amor de Deus, não penses mais nisso, anda lá, vamos. É uma falta de consideração pelo peso que aquela pessoa tem. Mas nós temos medo, não é? Nós temos medo de quem está a sofrer. Enfim, é humano, é normal. Portanto, no meio disto tudo, escrever é aquilo que é para mim o anti-abismo. Não é ter a complacência de mergulhar nas minhas profundezas, mas é criar através delas e através da sua visitação alguma coisa que seja útil e bom para mim e também, eventualmente, para quem lê. O futuro não é um lugar bom para nós memorarmos, com a memória para a palavra futuro? Eu sei lá, eu acabei de dizer que quero viver, vou tentar viver mais 20 anos porque estou muito curioso de ver o que é que aí vem. Por exemplo... Mas isso pode-se fazer?
pode-se fazer dizer eu vou viver mais 20 Vota anos. não Fica pode. feito. Basta ter mais cuidados com a alimentação. Ai, que bom. Começa aí. Parece, não basta. Parece Claro que não o basta. Woody Allen, que tem um filme em que diz eu morrer, eu como brócolos. Era o que faltava. E Mas já, os biológicos, brócolos são uma coisa certamente. horrível. E ainda por cima vou morrer. E, Não é daí possível. tens que acreditar que vais ficar Tens bom, que acreditar, tens que acreditar. Isso é muito difícil. Qual era a pergunta? O futuro. O futuro. Não, eu acho que ninguém sabe mesmo. Acho Claro. que neste momento estamos a viver uma revolução, ninguém sabe. Eu quero assistir a isso, se puder, se não cair de um prédio, entretanto. Mas sim, e quero perceber também como é que eu vou olhar para as coisas, porque no fundo é essa pergunta que eu ponho sempre. Voltando à minha experiência dos tribunais, eu tenho que sempre escolher muito bem aquilo que podia dar uma notícia do Correio da Manhã e desgraçar mais uma vida para além daquela que já está desgraçada. Portanto, tenho que ter noção do respeito. Não é que eu respeite naquele sentido do respeito, e nunca me aconteceu. Já me zanguei com muitas pessoas com as coisas que escrevo, porque tento fazê-lo com verdade. Já agora, não sei se é certo, se não. Mas eu tento sempre pensar quem é que está do outro lado. Podia ser eu, às vezes, podia ser alguém da família. O futuro também estou a ver como é que se é possível ainda eu encontrar novas maneiras de fazer escrever outras coisas. Estão-me a cair, elas de vez em quando parece que nos caem no colo também. Novas formas de contar histórias? Pode ser até à noite. Eu aqui já tive algumas boas e péssimas e ridículas ideias quando estou no lusco-fusco, naquele estado de vigília, em que às vezes nem sequer conseguimos mexer-nos, não é? Nem falar. Mas algumas ficaram. E estou muito curioso de ver como é que vai ser e como é que eu vou estar no meio disso tudo. Eu, os meus filhos, a minha família, os meus amigos, que nunca estarei sozinho nisto. Espero. Não, sabes que isso por acaso é uma coisa que me ocorre muitas vezes. Em relação ao futuro, eu comigo não estou muito preocupada. Porque isto mais ou menos está visto e, portanto, enfim, mais 10 ou mais 5 ou até daqui a bocadinho, o que está feito, está feito. Mas, e porque tenho já uma formação, nós temos uma formação, Bernardo tem uma formação. Agora, as crianças, senhor, como diria o Augusto Gil, porque sofrem assim, quer dizer, as crianças de facto é que me preocupam, as novas gerações, que não vão ter o prazer de pensar por si próprias. Eu acho que no fundo vai sempre haver gente que pensa por si própria. Mas eu tive ontem uma conversa com o ChatGPT e escrevi um artigo. Aliás, eu estava a fazer um artigo sobre o Schlegel, que é o Friedrich Schlegel, que é um dos primeiros românticos, e pedi ao ChatGPT, olha, põe-me lá isto por... eu trato o ChatGPT assim um bocado. Faz-me lá põe-me lá as ideias e não sei o quê. E ele, pim, tudo por ali fora, perfeito. E eu fiquei a olhar para aquilo e aquilo é completamente paralisante. Aquilo está é de uma clareza, eu aliás chamo de clareza de aço inoxidável, é uma clareza que não permite, porque as pessoas dizem, não, eu converso, eu digo-lhe coisas e ele diz-me coisas a mim e somos muito amigos e tal. E eu fico paralisada com aquela perfeição. Eu não poderia dizer, eu não dizia assim, nada daquilo eu dizia, porque aquilo é feito por uma máquina e uma máquina não comunica connosco, não tem comunicação possível. Aquilo é outra essência, é outra substância, não tem a ver connosco. E aliás o texto era sobre a incompreensão, é um ensaio muito interessante do Schlegel sobre a incompreensão. E o ChatGPT dizia-me que o ChatGPT vem pôr, é uma nova manifestação da incompreensão. E eu disse, de facto. Depois acabei por lhe dizer, você é perigoso. Chegue-se para lá que eu não quero mais nada. Não quero mais nada. Eu disse, compreendo perfeitamente. Eu disse, você é muito inquietante. Eu não quero saber mais nada. E ele disse, sim, pode. Eu aconselho a que vá ter com os seus amigos. É verdade. Isto escreveu-me isto.
Isto é uma inquietação de facto. É porque é a primeira tecnologia de sempre, portanto, da espécie humana, que não encontrou maneira de ajudar, encontrou maneira de substituir. Ou supostamente substituir. E portanto substitui o pensamento, mas não substitui a substitui, investigação, é uma coisa claro profundamente estúpida. É? É uma coisa profundamente Engana. estúpida. É. Mas É uma perfeição estúpida. É estranhíssimo. Eu escrevo para cinema e conheço muitas pessoas para cinema, para televisão, séries de televisão, conheço várias pessoas que estão já a render-se à facilidade. Claro. Mas eu poupo, estou aqui a conversar e tal, poupo muito e dá ideias realmente muito boas, pois, para fazer o costume, para fazer aquilo que, o mais do mesmo que se quer, mas eu estou a falar com pessoas que sabem defender-se porque aprenderam antes. Agora, uma criança que não aprendeu a fazer nada. Ainda ontem li uma coisa qualquer sobre os desgraçados dos pobres matemáticos, os génios matemáticos que poderiam aparecer por aí, já estão derrotados hoje. Hoje estão derrotados. Já não conseguem desenvolver um pensamento matemático que uma máquina não faça muito mais rápido e com várias hipóteses, porque a matemática também, por aquilo que sei muito pouco, mas sei que não deixa de ser também uma forma artística de desenvolvimento e de criação. E de facto é por isso que eu quero viver 20 anos para ver como é que isto acaba. Não acaba. Não acaba. Ou acaba. Esta questão, claro que já está a chegar às escolas, às novas gerações, mas também para quem escreve, como dizes. Eu recuso-me já agora, eu digo aqui, eu recuso-me, se conseguir viver sem usar essa máquina, vou fazê-lo. É evidente que se quer saber uma personagem que de repente me lembra de onde é que é isto, eu ponho lá o nome. Sim, claro. E aquilo dá-me uma informação útil que não me obriga a ir a uma enciclopédia. Não é sei sempre quê, importante checar. Em todo caso. Sim, pois entretanto, às vezes está cheia Sim, de mas erros, há, por exemplo, no Word, uma coisa que se chama Copilot, que é completamente metida à besta. Sim. E que gosta de se meter nos meus textos. Eu estou a escrever, não é? Sim. E ele aparece e diz: quer que eu ponha isto mais claro e como. Eu digo, como ousa? Que propósito! Extraordinário! Descarado. Que ideia é esta? Não, eu tenho essas, eu ponho isto mais claro e eu por tenho ordem. esses mecanismos desligados enquanto. Não, mas ele enquanto aparece, está fazer. lá sempre aquela coisinha e depois de vez em quando diz: quer que eu ponha. Quer dizer, um poema, ele diz: quer que eu ponha as ideias mais por ordem, mais claras? Não quero. Nesta sociedade da produtividade, do lucro, da produção, do fazer mais depressa, o perfeitinho, não sei se era a expressão, sim. O perfeito estúpido, não é? Algo assim. A perfeição completamente. A perfeição estúpida e desumana, que não tem ali mão humana, vai ou está já rapidamente a chegar à indústria literária e outras parentes. E da tradução. Deve estar tudo cheio de fraudes neste momento. E isso vai contaminar a literatura, ou a maior parte, acham isso? Acho que já está a haver alguns escândalos. Enquanto se mantiverem escândalos, um dia deixarão de ser escândalos. Envolve-se o nome da Nobel, não é? Como? Há um nome de uma Nobel que assumiu ter pesquisado imagens e nomes no chat GPT e depois escreveu ela, mas... Bom, se foi ela a escrever é uma coisa, se não foi ela a escrever é outra. Mas é de certa maneira um desenvolvimento natural da indústria. Sim. É um desenvolvimento natural da indústria. A indústria já tinha protocolos e formatos. Não é? Nós sabíamos exatamente, quando apanhamos um livro sobre vampiros, o que é que vai acontecer. Não é? Sim. Todos os filmes, todas as séries, não todas, mas 99% das séries são todas iguais ao minuto. E, portanto, isso era uma coisa natural. As pessoas fizeram essa tecnologia à mão, não é? Artesanalmente, e o ChatGPT, como ele faz, rapinou tudo aquilo que o conhecimento humano produziu e vomita aquela coisa infinitamente em 2 segundos. Mas no fundo é um desenvolvimento natural, tal como a tradução é um desenvolvimento natural, visto que o tradutor do Google não é nada mau. Não é nada mau. Não é nada mau. E há coisas ainda muito melhores do que o Google.
Mas a boa literatura, as boas séries, a boa ficção, destacar-se-ão sempre com a mão humana, não é? Eu acho que sim, porque vem do lugar comum, da própria vida. A vida tem que continuar, não é? A vida, se não passarmos o dia todo ao computador, como já muitas pessoas passam, mas quando me fazem a pergunta, algum conselho, por exemplo, alguns alunos têm em cinema ou em crónica, eu digo, eu acho que a única solução para quem quer ser escritor hoje em dia é seguir também a sua própria vida, saber usar a sua vida. Os escritores sempre fizeram isto, não é? Mesmo quando fazem de conta que não, usam a própria vida, usam a sua memória e vocês encontrarão sempre, se o quiserem, qualquer coisa que seja diferente dos outros, apesar de se aprender com os outros. E portanto, acho que é aí, acho que a única solução é olhar também para dentro e encontrar um caminho nosso. Eu acho que isso tem que se manter. Não sei se. Mas é muito difícil. Eu ouço pessoas de jornalismo, por exemplo, e pessoas das humanidades que têm imensa dificuldade em fazer com que os alunos, quer dizer, são os próprios professores que estão a criar estratagemas para que os alunos não vão ao ChatGPT, ao Gemini e à inteligência artificial em geral. Que há para tudo. Enfim, o ChatGPT é apenas uma das instâncias. Porque os textos aparecem extremamente bem feitos, completos e bem acabados, e não têm nada. Não tem nada lá dentro. Eu comecei a ficar é um balão de ar. Comecei a ficar preocupado com alguns dos meus alunos de cinema, dos mais novos, quando começaram a escrever sem erros. Exatamente. Isto está aqui qualquer coisa errada. O que é que se passa convosco? Estão a escrever sem erros. E rapidamente, com 2 ou 3 perguntas, se começa a perceber que já houve ali outra coisa. Isso leva-me para outra coisa, porque uma coisa são os erros ortográficos, mas a falha humana, os erros humanos, é a riqueza da literatura, não é? Sim, as contradições da humanidade, é isso que é a boa literatura. É perceber mal. Nós percebemos sempre mal. Uma das coisas, aliás, que o Schlegel diz neste ensaio, que eu acho extraordinária, é que ele diz: os clássicos nunca devem ser compreendidos. Não devem ser compreendidos. Deve-se ler e reler e de cada vez perceber de outra maneira, ou perceber um bocado, ou perceber... E esta ideia de que a imperfeição é a grande arma da humanidade e das humanidades e da criação humana, o fragmento, o não ser sistemático, não ser esta coisa fria, não é? Nazi. Sim, literal. De aço inoxidável, de superioridade e perfeição. Mas de dar erros ortográficos, não perceber bem as coisas, ter uma... E cada vez... E hoje acontece muito, os miúdos têm interpretações que são bizarras, mas são coisas cognitivas do tempo deles, porque eles têm referências diferentes, têm uma visão do mundo que é diferente e, portanto, entendem as coisas de uma maneira que nós não percebemos muito bem até onde é que está o erro. E todas essas confusões é que são interessantes. Não é? Aliás, talvez grande parte das revoluções também literárias, mas também científicas, nasceram de uma coisa que correu mal, não se resolveu bem e parece e transforma-se num grande achado. No dia em que se perder isso, para mim é mesmo assustador. Já vos aconteceu isso? O chamado borrão na pintura? Não sei, algo que foi por outro caminho, algo que vos surpreendeu muito e a história acabou de outra maneira que não esperavam, não sei, algo inesperado que vos provocou a vocês que estão a escrever um enorme espanto na vossa própria história. Isso para mim acontece-me todos os dias. O dia em que isso não aconteça, não tem interesse nenhum. Não é? Senão é business as usual. Eu vou para o escritório às 9 e saio de lá às 5. Também acontece, são dias muito tristes. Mas depois há um dia em que a coisa desvia para um lado super interessante e aí a gente segue isso até acontecer outra coisa. Mas o que eu acho interessante na escrita é estarem sempre a acontecer coisas diferentes, coisas que nós não esperávamos. Eu posso contar 2 casos. Um foi com a minha filha, no trabalho final na António Arroio. Foi fotografar a casa, que era a casa da família, na Figueira da Foz, uma casa onde viveram, aliás, judeus fugidos do Hitler.
o que é que se passou? Foi fotografar com uma câmara daquelas antigas, analógica, e todos os rolos saíram estragados. E ela chorou muito. Estragados porquê? Porque havia um orifício, aqui para os fotógrafos estão a ouvir, havia um orifício de luz que contaminava o rolo todo. O que é que acontece? Ao falar com o professor, em lágrimas, que já não tinha tempo de recuperar tudo, o professor disse: talvez possas encontrar aqui as fotos de outra maneira. E ela de repente descobre, naquela casa povoada de fantasmas, que algumas e várias fotografias tinham figuras humanas criadas pela luz que tinha contaminado. E ficou um trabalho incrível que nunca teria acontecido sem este caso e sem este erro. Este romance que aqui está, As Melhoras da Morte, eu escrevi o primeiro capítulo sem saber que era para o romance. É um pesadelo com aranhas. As aranhas ganham formas humanas, fazem uma fábrica, ocupam as casas, porque as casas são dos aranhões. Isto é uma frase do Batia Minha, conhece bem o campo, não é? Quando saímos e voltamos, a casa já está com os seus verdadeiros donos, que são os aranhões. Mas só muito mais tarde, já depois de muitas páginas, percebi que era um pesadelo e que era o começo do pesadelo de uma personagem. E antes não sabia, portanto, e andei angustiado, como é óbvio, mas depois de repente descobri que era assim. E aconteceu. Pronto, são estes dois casos que eu posso contar. E assim. A Luísa assume neste seu novo livro de contos, O Triunfo do Triunfo, que são uma seleção daqueles que continua a gostar, que não se envergonha de assinar. Imagino que está subentendido então que outros ficaram pelo caminho. Sim. Terás também isso, Rui? Romances, contos que envelheceram mal para ti, que já não te relacionas tão bem com o facto de teres assinado, ou resolves de outra maneira, como o facto de teres regressado à mesma personagem do teu primeiro romance, com As Melhoras da Morte? Tem-me acontecido de tudo, mas por exemplo, eu tenho alguns contos. Estão fora da biografia oficial? Saíram em outras revistas, incluídas infelizmente desaparecida Ficções, não é? Mas quase todos consegui recuperar, ou alguns de facto, 2 ou 3 não achei que estivessem, como é que é? Que não me envergonhassem e não publiquei. Mas de resto, não sei, eu sou um faz-tudo, não é? Há coisas que fiz para a televisão, com certeza não queria ver publicado, mas há outras de que me orgulho. Basicamente tudo o que tenho feito tem saído. E tu, Isa, a seleção... com exceção de enormes quantidades de guiões que foram para o lixo porque não foram produzidos. Claro. Com Isso também eu tenho. certeza. As gavetas. Para as gavetas. As gavetas. Mas aprende sempre. Aprende Sim. As sempre. gavetas podem ter coisas maravilhosas. Aprende. não é, Parece Luísa? ter paciência, sobretudo. Muita paciência. Sim. O que vai ficando para trás foi porque envelheceu mal, porque passaste a olhar de outra maneira para aquilo, porque já de início não estava grande coisa, a teu ver? É mais ou menos tudo isso, não é? São todas essas razões. Cada conto tem o seu quê. Mas sim, estes são os que eu gosto mais. São aqueles que eu acho que dizem, ou seja, representam vários aspectos da minha escrita, acho eu. E sim, e há uma série deles que eu penso que estão mal feitos e que não tive tempo de os pensar. Estas coisas para mim demoram tempo e eu tinha prazos ou foram encomendas e a coisa ficou um bocado mal acabada, mas não é um drama. É como eu digo, é trabalho, às vezes corre melhor, outras vezes corre pior. Estamos a festejar o dia 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades. Sabemos um dia também muitas vezes marcado por atos de violência, de extremismo, de ódio. Como é que refletem este dia, esta celebração, no país atual em que vivemos? Eu quero aproveitar para dizer uma coisa de maior atualidade. Dia 10 de junho, dia de Camões. Ainda há dias tivemos uma representação do Estado no Luxemburgo, por causa disto.
sobre o ensino do português no estrangeiro, e eu recebi no mesmo dia ou no dia anterior vários apelos de leitores do Instituto Camões, em Espanha, na Rússia, em vários sítios. No Uruguai. Em No todo Uruguai lado. também. Sim. Porquê? Porque retiraram os subsídios que permitiam às pessoas viver. Eu acho isto uma hipocrisia enorme e, portanto, aliás, há aí um abaixo-assinado que eu peço que as pessoas leiam e assinem, porque isto não tem pés nem cabeça. Estar a falar na promoção da língua portuguesa e estar a esvaziar e mandar para casa e a despedir pessoas que têm trabalhado pela manutenção de algum resquício de importância Sim. da literatura portuguesa, do sobretudo cinema. em zonas até em que o português tem uma presença Exatamente. Portanto, tradicional. Isto não é? é mesmo o estado do país e do tempo. No dia 10 de junho estarmos aqui quando apareceu agora aí uma ideia peregrina de destruir esta rede importantíssima dos leitores do Camões. É assim que me apetece dizer. Eu gosto muito do Camões, gosto mesmo do Camões, do Luís de Camões e o Senhor Camões, e que viu, tem aquele soneto que diz: vi escuro o lume das estrelas, que é uma frase espantosa, e eu acho que é isso que está a acontecer agora. Estamos a ver escuro o lume das estrelas, porque estas coisas não fazem sentido, parece-me. Estamos a ver escuro o lume das estrelas. Eu acho que já não vemos, já assim, vislumbramos o lume das estrelas, já está assim uma coisa muito, muito ao longe. Não, aquilo que o Rui diz eu subscrevo inteiramente. É uma coisa totalmente escandalosa a ideia de retirar os subsídios às pessoas que estão a fazer o ensino do português no estrangeiro. Mas eu acho que tem a ver, e que é mais uma manifestação destes governos, não sei muito bem como é que lhes é de chamar, porque populistas não chega, não é? Que são gozeiros e vezeiros em palavreado, grandes palavras, grandes expressões vazias, e de facto todo um folclore nacionalista que depois não se traduz em coisa nenhuma de concreto de apoio às pessoas, não só que cá estão, como às pessoas que fazem a cultura portuguesa. Quer dizer, são palavras vãs, não é? Substituídas tantas vezes pelo discurso futebolístico, que é outra das coisas que está, não é? De facto. A mentalidade de de Cristiano Ronaldo. Tudo isso faz muito sentido no futebol, não é? Faz. Mas não é para o resto da vida, acho eu. Se calhar vamos segurar o tchan e vamos lançar para a segunda parte a conversa. Tenho muito mais assunto para lançar sobre a literatura, o país e o mundo. Quero ainda saber mais sobre o que é andam a escrever, o que é que andam a criar. Quero ouvir algumas sugestões de leitura e vou querer que leiam um bocadinho dos seus livros. Talvez haja tempo de uma ou outra pergunta do público, portanto comecem a pensar nisso. Isto e o que mais surgir, que podem ouvir a partir da manhã deste sábado. Boas escutas.